Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos aqui iniciar a resolução da prova de 2018 da disciplina Doenças Genéticas e Técnicas de Biologia Molecular. Então, a primeira questão é uma questão de heredograma, né? Foi uma questão retirada da prova da FUVEST, tá? Então, o heredograma mostra pessoas afetadas por uma doença genética rara. Aí você vê aqui o heredograma, onde as pessoas afetadas estão em cor cinza e as pessoas não afetadas estão na cor transparente, né, sem nenhuma cor. Aí a opção A pergunta para você: é mais provável que essa doença tenha herança autossômica ou ligada ao cromossomo X? Dominante ou recessiva? Justifique as suas respostas. Então, o que eu aconselho a vocês primeiro? Primeiro, inicialmente, analisar se essa doença trata-se de uma enfermidade dominante ou recessiva. Para ver isso, é só vocês observarem que ela aparece em todas as gerações. E isso é característica de doença dominante. Outra coisa, os filhos de doentes sempre têm pelo menos um dos pais doentes, né? O que também é característica de uma doença dominante. Agora veja uma coisa interessante nesse heredograma. Observe que sempre que eu tenho um pai doente, todas as filhas são doentes. Quer ver? Ó, aqui de novo. Ó. Toda vida que eu tenho um pai doente, eu tenho filhas doentes. E nessa única vez aqui que eu tenho uma mãe doente, eu tenho indistintamente, independente dos sexos, filhos ou filhas doentes. Veja, se sempre que a gente já sabe que a doença é dominante, e sempre a gente tem as filhas de pai doente, doentes também, você pode pensar o seguinte, porque, veja, a filha sempre recebe o gene do pai, o cromossomo sexual do pai, né? E outro da mãe. O pai só pode dar um tipo de cromossomo sexual, que é qual? É exatamente o X, porque o Y daria origem a um indivíduo do sexo masculino. Então você observa aqui, se o pai tem uma doença dominante, né, que a gente já sabe que é dominante, e se ele tem um X desão, por exemplo, né, pensando que essa doença é determinada pelo caractere X, ele vai transmitir esse X desão para as meninas, o Y ele vai dar somente para os meninos, e a mãe, como é normal, portanto, homozigota recessiva, vai estar aqui doando o seu gene normal para o filho, tá? Então, esse filho aqui é o quê? XDzinho Y. XDzinho veio de quem? Da mãe, e o Y veio do pai, tá? Então, essa aqui seria o quê? Uma doença dominante ligada ao cromossomo X, tá? Por que ela é ligada ao X? A gente já viu. Sempre que a gente tem um pai doente, 100% das filhas são doentes. 100% das filhas são doentes. E veja aqui nesse casal que você tem a mãe normal, então ela seria o quê? XDzinho, XDzinho. Para os filhos homens, ela daria o quê? O XDzinho, e o pai, obviamente, só poderia dar o Y, tá? Então, nós teríamos uma doença ligada ao cromossomo X de natureza dominante. Agora vem a letra B, e diz o seguinte: determinou-se que a doença nessa família é causada pela substituição de um único par de bases num determinado gene. Veja, apenas um par de base foi substituído, o que levou à substituição de uma glicina por uma arginina em uma enzima. Aí ele dá logo após isso uma tabela do código genético que corresponde aos códons, né, que podem codificar a glicina e os códons que podem codificar a arginina. Aí ele pergunta o seguinte, ele já falou que a doença é causada por uma substituição de uma glicina por uma arginina. Ora vejam, aqui em cima nós temos os códons que codificam para a glicina, e aqui embaixo nós temos códons que codificam para a arginina. Todos nós sabemos que o nosso código genético é degenerado. Um código genético degenerado quer dizer o quê? Que você pode ter
um aminoácido codificado por mais de um códon, como aqui nesses dois exemplos, glicina e arginina. Se vocês observarem, os códons que codificam a glicina, por exemplo, GGU, e você comparando aqui com o códon que codifica a arginina, CGU, a única diferença entre esses dois códons é a primeira letra, tá? É uma troca de um G pelo um C. Se você continuar observando aqui, você vai ter de novo uma troca de um G pelo um C, deixa o códon da glicina igual ao da arginina. Então, você poderia dizer que a mudança pode ter ocorrido desse códon para esse, desse códon para esse, desse códon para esse, ou desse códon para esse. Importante dizer aqui nessa questão que a gente tem uma substituição ou a outra, ou a outra, ou a outra, tá? Porque se você tivesse todas, você poderia confundir o corretor dizendo que havia mais de uma modificação e lá no próprio enunciado diz que a gente tem apenas uma modificação, que seria a troca de um par de base, ou seja, de um G pelo um C na primeira base da trinca, tá? Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Seria as possibilidades.